Olá, mulheres pelo mundo! Como é que vocês estão hoje? Sejam bem-vindas a mais um episódio de um podcast que pode te ajudar a colocar mais um carimbo aí no seu passaporte terapêutico. Meu nome é Paloma, sou psicóloga de mulheres pelo mundo, supervisora e mentora de PSIs, e esse é um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Gente, esses dias eu me dei conta que, apesar do nome desse podcast ser passaporte terapêutico, eu já tô no 14º ou 13º episódio e eu ainda não falei sobre o processo terapêutico. Eu não falei, especificamente sobre ele. Já falei muito aqui sobre os benefícios, sobre como ele me ajudou em determinados momentos da minha imigração, mas eu nunca falei do processo terapêutico em si. E eu acho que eu nunca trouxe esse assunto pra cá, porque, eu já tô tão imersa nesse universo, né, obviamente, por eu ser psicóloga, que às vezes o que eu acho que é óbvio e que todo mundo sabe, nem todo mundo sabe e às vezes não é óbvio. Então, decidi fazer um episódio apenas sobre o processo terapêutico. Então, bora pro papo de hoje? Para eu me basear aqui no que eu quero falar, eu separei alguns tópicos e dentro desses tópicos eu vou adentrar em algumas questões específicas. E, para começar, eu queria falar sobre o que está por trás do processo de buscar a terapia. Porque o processo terapêutico, ele não começa por si só apenas ali quando você dá o start na primeira sessão. O processo terapêutico, eu costumo dizer que ele começa na tomada de consciência. Naquele momento que você começa a se questionar: será que eu preciso de terapia? Será que eu preciso de ajuda profissional para lidar com essa situação, com essa questão, com esse momento específico que eu estou vivendo? Gente, o processo de tomada de consciência das suas necessidades, do seu momento, das suas dificuldades, é um processo muito sensível, muito complexo, porque para cada pessoa envolve uma revelação diferente. Em que sentido? Por exemplo, você pode ser uma pessoa que cresceu num ambiente onde você foi muito invalidada. Ou seja, todo mundo ao seu redor, ou então, as suas figuras parentais, ou então as pessoas que estavam ali cuidando de você, pode ser que esse ambiente te ensinou que as suas questões não são tão importantes assim. Que existem pessoas que sofrem mais do que você, ou que o que você está sentindo é besteira, o que você está passando é frescura. Então, você acaba internalizando que, de fato, as suas demandas não são tão válidas assim. Ou pode ser que você viveu em um ambiente em que você precisou aprender a colocar a necessidade das outras pessoas em primeiro lugar. Onde você esteve sempre muito atenta, muito vigilante para as necessidades dos outros. Mas, nesse processo, as suas necessidades e as suas demandas acabam se perdendo. Ou então, pode ser que você tenha se desenvolvido num lugar onde você sempre foi ensinada a lidar com as suas questões sozinha. Então, assim, não é que as suas necessidades não sejam válidas. Você valida, mas pode ser que você esteja presa num padrão de funcionamento muito rígido de que você precisa dar conta sozinha. E que se você não der conta sozinha, você está sendo fraca. Está sendo frágil. Se reconheceu com alguma coisa aqui que eu falei? Olha que eu não estou falando de ninguém específico, tá? Estou falando de uma forma geral. Mas você entende como esse processo de tomada de consciência é, por si só, um processo? Porque vai disso de você se dar conta de que você está tendo ali uma dificuldade, de que você está tendo uma necessidade, uma demanda, e que essa demanda é válida, que ela precisa de cuidado. Não é que a sua demanda seja mais importante que as dos outros, mas que, assim como as dos outros, ela também precisa de cuidado e atenção. Ou seja, o processo de tomada de consciência é um processo de você olhar para dentro e olhar ali e ver que não tá legal. E aí, com essa tomada de consciência, como eu falei, vem a validação. Isso que eu estou sentindo é válido, está acontecendo,
precisa de cuidado, precisa de atenção. Então, para eu buscar ajuda em relação a isso, eu primeiro preciso dar valor a isso. Dizer para mim mesma e mostrar para mim mesma que isso que eu estou sentindo, ou pensando, ou passando, é digno de cuidado. E para isso, olha como o negócio é complexo. Para você enxergar que a sua demanda é digna de cuidado, você precisa se enxergar como digna de cuidado. Calma, gente, calma. Estamos sei lá, 5 minutos de episódio, eu já toquei em pontos profundos. Sim, processo de dar início à terapia é um processo de você dizer a si mesma que você é digna de cuidado e que você vai se propor a cuidar de você. Tá vendo? Tá vendo por que eu falei que o processo terapêutico começa antes da primeira sessão? Antes até mesmo de você falar com o profissional que você quer que te atenda? Como saber se eu preciso de terapia? Ou como saber que é o momento certo para começar a terapia? A resposta que eu tenho para te dar não é uma resposta, uma verdade absoluta, tá? Vai depender muito do momento, de quem é, do processo de sofrimento, do processo de adoecimento. Vai, assim, depender de muitas variáveis. Mas eu vou dar aqui algumas respostas mais genéricas, mas não tomem isso como uma verdade absoluta. Tudo depende de caso a caso, tá? Mas, por exemplo, eu acho que um bom indicativo de que você talvez esteja precisando de terapia é quando você começa a perceber que a sua vida, o seu entorno, e assim, quando eu falo vida, é tudo. As suas relações, a sua saúde, o seu emprego, as suas atividades que antes eram prazerosas. Quando a sua vida começa a ser prejudicada por questões emocionais. Por falta de energia, por falta de vontade, por uma, sei lá, tristeza profunda ou por uma ansiedade extrema, ou até mesmo por uma dificuldade de lidar com alguns problemas cotidianos. Então, assim, se as suas necessidades, se o que você está sentindo, se o que você está passando está causando prejuízo nas suas atividades do dia a dia, no seu trabalho, no que é importante para você, eu acho que isso já é um bom indicativo de que essa dificuldade precisa ser cuidada. Ou então, por exemplo, se você está passando por um momento muito delicado da sua vida, um luto, ou uma separação, ou uma mudança, e aí, né, entra a imigração, claro, nesse processo. Essas situações mais delicadas e mais complexas, né, que é natural que a gente responda a elas com uma dificuldade emocional, às vezes você vai precisar de ajuda para atravessar esses momentos. E que não é que você não está sabendo atravessar, mas é porque, gente, a gente precisa de ajuda, né? Quando a gente não está conseguindo se locomover, a gente precisa ali de algo para nos ajudar. Aí você pode me perguntar assim: Paloma, então, para buscar terapia, eu preciso estar precisando muito de ajuda, eu preciso estar muito mal? Não, gente. E eu recomendo que você não espere ficar muito mal para procurar uma terapia, tá? Porque eu acho que isso não é justo com você. Como eu falei, o processo terapêutico é um processo. Então, fica muito mais difícil trabalhar questões que estão muito mais agudas e emergenciais do que aquelas questões que estão surgindo, se desenvolvendo. Mas o que eu quero falar aqui é que, para você identificar que você precisa de terapia, você precisa estar muito aberta com você mesma para escutar os sinais do seu corpo, escutar os sinais da sua mente, dar valor a isso, acolher, sabe? Se enxergar como digna de cuidado e realmente se colocar à disposição para viver esse processo, que é um ponto que eu vou falar mais adiante. Mas tá, decidi que quero fazer terapia. E agora? Bem, aí começa a sua procura por profissionais éticos, responsáveis e, de preferência, né, tentar ir buscar uma indicação de uma pessoa que você confia. O processo de busca, ele se torna um pouco mais simples se você tem ali alguma referência, algum indicativo aí de quem buscar
e de qual profissional se assemelha mais às suas necessidades, a que você busca, que você precisa. Então, gente, marcar a sua primeira sessão é mais do que um primeiro passo que você dá. Eu costumo dizer que é como uma virada de chave, sabe? De você, de fato, efetuar e efetivar essa busca pela mudança, essa busca pela sua saúde mental. Então, sim, marcar a primeira sessão é um processo muito corajoso que envolve muitos enfrentamentos difíceis. Mas tá, marquei a primeira sessão. E agora? O que é que eu devo esperar da terapia? Eu separei aqui alguns mitos muito comuns sobre o processo terapêutico que a gente vai aqui juntas desbravar e desconstruir aqui essas mentiras que talvez te contaram sobre o processo terapêutico. Vamos lá, primeiro de tudo, a terapia não é mágica. As mudanças não acontecem sozinhas. Como é que isso bateu em você? Você já sabia? Você não sabia? Pois é. Por que eu estou trazendo isso? Porque às vezes pode acontecer de uma pessoa chegar na terapia, né, para começar a terapia, e achar que as coisas vão se desenrolar sozinhas. Que a psicóloga vai fazer o trabalho sozinha, que a psicóloga vai fazer a mágica, sabe? Que só pelo fato de você estar ali uma vez na semana, isso já vai mudar tudo. Não vai, gente. Do nada aqui a participação especial. Eu costumo dizer que fazer terapia é muito diferente de frequentar a terapia. Jesus amado. Vamos lá. Frequentar a terapia é você estar lá, presente, né? Estou aqui batendo o meu ponto uma vez por semana. Estou aqui conversando com esta pessoa. Agora, fazer terapia, você concorda que o verbo fazer, ele implica ação, atitude, iniciativa, sabe? Pois é. Você deve fazer terapia e não apenas frequentar, estar presente ali 50 minutos na sua semana com a sua psicóloga. Até porque a terapia costuma ser semanal, né? Mas muitas coisas que vão ser trabalhadas ali naqueles 50 minutos, 1 hora da sua semana, você vai precisar levar para o resto da sua semana. As reflexões, ou então até mesmo exercícios, atitudes, mudanças de comportamento. É importante que você esteja inteira na sua terapia, porque senão não vai fazer efeito, gente. Não vai melhorar, não. Não vai, não. Eu costumo fazer uma comparação que aí, vocês me permitam, essa licença poética dessa comparação, que a terapia com o psicólogo é semelhante em alguns pontos com a terapia de um fisioterapeuta, por exemplo. Por quê? Porque quando você chega para um fisioterapeuta, né, e aí não sou fisioterapeuta, mas eu vou falar pelo meu conhecimento pessoal, das vezes que eu precisei ir à fisioterapia. Quando você chega na fisioterapia, geralmente você chega lá porque você está com dificuldade, sei lá, de efetuar algum movimento, você passou por algum trauma físico, né? Você está com alguma dificuldade e você precisa ali daquela terapia para voltar os seus movimentos ou enfim, gente, desculpa, não sou fisioterapeuta. Fisioterapeutas me desculpem por esse exemplo, mas é apenas didático. Então, você vai chegar lá no fisioterapeuta e você não vai sair de lá com uma sessão curadíssimo, dando pulos e saltos e caminhando perfeitamente, ou seja lá o que você foi fazer lá. Vai precisar de um processo. Mas para você buscar o fisioterapeuta, é porque você estava precisando de ajuda para alguma coisa, para melhorar alguma coisa, para atravessar alguma dificuldade, para reabilitar alguma coisa na sua vida, né? Alguma coisa aí do seu corpo. Então, a terapia ela funciona mais ou menos assim. Você chega com uma questão ou várias, e aí o processo terapêutico ele vai te ajudar, vai caminhar ali lado a lado com você, para que você
se desenvolva, se reabilite, se reconstrua. E aí eu já puxo para o segundo mito ou estigma ou mentira que te contaram. Nem sempre a terapia vai ser confortável. Nem sempre a terapia vai ser gostosinha. Nem sempre você vai sair da sua sessão radiante e feliz e ai, nossa, agora tudo faz sentido. Não vai. Que vai ter sessões que você vai sair se perguntando por que você começou a fazer terapia. Que você vai sair mobilizada, que você vai sair, às vezes, com raiva, às vezes triste, às vezes indiferente. Vai ter semanas que você... Pode ser até que você nem goste mais da terapia, que você pense, poxa, a sessão, amanhã, não queria participar. Porque tá no campo aí dos afetos, sabe? O desafeto está no campo dos afetos. Você se afetar com a sua terapia significa, às vezes, você se desafetar também. Ó, gente, muito filosófico. Nem eu estava preparada para isso. Mas é verdade. Então, pode ser que a sua terapia, que o seu processo terapêutico, ele seja uma montanha-russa, né? Porque vai mobilizar aí uma série de emoções, tanto de você para com a sua terapia e até mesmo de você para com a sua psicóloga. Que aí entra o terceiro mito que eu quero desmistificar com vocês. E esse é um pouco polêmico, tá? Lá vai. Vamos segurar aqui a mão para poder atravessar essa verdade juntas. A sua psicóloga não tá ali para te agradar. Ai, é libertador te falar isso e é libertador saber que você vai sair daqui sabendo disso. Se é que você já não sabia, né? Claro. Olha, pensa comigo. A sua psicóloga, ela tá ali para te guiar num processo, que é o processo terapêutico, que por vezes é um processo difícil, pode ser um processo doloroso, pode ser um processo complexo. Então você concorda comigo que nesse processo a sua psicóloga vai precisar assumir algumas posturas e fazer algumas intervenções que não necessariamente vão ser agradáveis? Você consegue perceber e se dar conta de que às vezes a sua psicóloga ela vai te desagradar, assim como o processo terapêutico também pode te desagradar, né, ali no campo dos desafetos? Pois é. A sua psicóloga ela não está ali para falar aquilo que você quer ouvir. Ela não está ali para passar a mão na sua cabeça quando você não precisa dessa mão na cabeça. Mas também não estou dizendo que a sua psicóloga é uma carrasca, ou que ela vai te punir, ou que ela vai, sei lá, brigar com você. Não é isso. São coisas diferentes. Eu estou dizendo que algumas vezes ela vai te dizer coisas que vão doer aí dentro. Ela vai te mostrar coisas que vai bater, que vai ressoar, que vai te desagradar. É muito importante que você dê esse feedback para ela, de como que você se sentiu, como que isso bateu em você, tá? Pelo menos essa é a minha perspectiva enquanto psicóloga, dentro da minha abordagem, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha muito com esse diálogo, com esse feedback. É algo para você pensar aí, para exercitar essa assertividade de falar como que você se sente, de como que você ficou ali com aquela intervenção. E a sua psicóloga, ela vai te desagradar também porque ela é humana, sabe? E os humanos, eles não são perfeitos. Mas é através dessa relação terapêutica entre a sua psicóloga, que é humana, e você, que é humana, essa relação terapêutica vai te ensinar muito sobre relações saudáveis, sobre vínculo saudável, sobre amparo, sobre cuidado. Então, é nessa relação que se constrói entre psicóloga e paciente, cliente, que o processo terapêutico vai se desenrolar e vai se construir. Eu acho importante também entrar aqui em outro mito. Esse é bom. A sua psicóloga pode gostar de você. Olha que maravilha. Sim, a sua psicóloga provavelmente gosta de você. Ela se importa com você. Ela se preocupa com você. Assim,
Eu acho que pode parecer um pouco óbvio, né? Mas não é óbvio, porque eu já recebi essas perguntas, já me perguntaram isso. Se a psicóloga fica pensando na paciente, na cliente ao longo da semana. Gente, sim, é uma relação terapêutica, sabe? Não é porque a gente desliga ali a sessão ou então fecha a porta que vai evaporar, que vai sumir todo mundo, sabe? Não é uma máquina. E aí eu vou falar por mim. Sim, eu penso muito nas minhas pacientes. Eu me lembro delas durante o meu dia, quando eu tô escovando os dentes, tô lendo um livro, tô vendo um filme. Às vezes eu lembro, poxa, como será que a fulana tá? Será que a ciclana conseguiu fazer aquela coisa que ela tinha pra fazer? A gente se preocupa, a gente se importa verdadeiramente. A gente não tá só fingindo ali durante aqueles 50 minutos que a gente se importa com você. A gente de fato se importa com você. E eu acho que isso vem também de um outro mito, que é que as psicólogas têm que ser neutras, têm que ser distantes e frias e tem que ter aquela cara de parede, sabe? Que sem expressão, sem demonstrar nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de vínculo. Gente, não. Tá? E aí, assim, eu não posso falar por todos os psicólogos do mundo, porque existem técnicas e técnicas, abordagens e abordagens. Mas pode sim que a sua psicóloga ser afetiva, ser calorosa, demonstrar um afeto por você, não é algo de outro mundo, tá? Então, vamos normalizar isso. A gente precisa compartilhar também um sofrimento que nós psicólogas passamos, que é você se preocupar com a fulana, com a paciente, porque ela vai passar por alguma situação durante aquela semana e você só saber o que aconteceu na próxima sessão. Ai, gente, é babado, viu? Mas assim, cada psicóloga tem a sua forma de lidar com isso. Às vezes, quando é uma situação assim muito grande, né, que eu me preocupo de como que aquela paciente vai estar, eu mando mensagem fora do nosso horário de sessão. E aí, fulana, como que você tá? Como é que foi aquela coisa? Qualquer coisa, estou por aqui. Até por um gesto de cuidado mesmo, de amparo, sabe? De mostrar que aquela pessoa não tá sozinha. Enfim, gente, é uma relação terapêutica, são relações. É diferente de uma amizade, é diferente de um vínculo familiar, mas é uma relação. E a gente aprende muito com a relação terapêutica. Porque imagina que você vem de um lugar onde você não teve as suas necessidades atendidas, você não teve a sua necessidade de amparo, de validação atendida. E aí você chega no processo terapêutico, aquela relação terapêutica, ela vai ensinar muito para aquela paciente ou cliente como que as relações saudáveis são. E aí, gente, eu não tenho como ser muito genérica em relação a isso, porque cada processo terapêutico é único. E é isso que torna a terapia complexa, né? O nosso trabalho enquanto psicóloga clínica muito complexo, porque não existe receita de bolo. Existem, claro, alguns guias, né, algumas técnicas, alguns tipos de tratamento que são mais indicados para um caso ou outro, para um transtorno ou outro, mas cada caso é um caso. E aí cabe ao psicólogo elaborar e estudar e aprofundar o que será ideal para as necessidades daquele paciente, para as especificidades daquela pessoa que está ali aberta, né? Querendo ser cuidada e querendo cuidar de si, que é o mais genuíno nisso tudo. Que mais? Que mais que a gente vai falar de terapia? Vou trazer algumas perguntas que eu costumo receber. Primeiro, eu preciso sempre fazer terapia? Se eu começar a terapia, eu nunca mais vou sair dela? Um parêntese. Eu vou falar aqui de acordo com a forma como eu trabalho dentro da minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental. Não posso assinar embaixo por outras abordagens, porque não tenho, né, o domínio dessas outras abordagens. Então, as respostas que eu vou dar aqui não são universais. Elas são baseadas no meu trabalho, tá? No que eu estudo. Tá. Dentro da minha abordagem, existe o conceito de alta, mas nesse caso,
é uma alta terapêutica, uma alta clínica. Em que sentido? Que significa que aquela pessoa, ela está plena, ela atingiu o nirvana, a iluminação? Não, não significa isso. Significa que dentro do processo terapêutico, e aí isso vai ser avaliado entre psicóloga e cliente, chegou-se num ponto onde aquela paciente-cliente está conseguindo lidar com as suas questões de uma forma saudável, adaptativa, funcional, está conseguindo colocar em prática os ensinamentos da terapia. E aí esse processo da alta é um processo muito dialogado, é um processo partilhado, colaborativo. A sua psicóloga não vai chutar você para fora da terapia. É algo mediado, com responsabilidade e ética. Outra dúvida. Paloma, não estou podendo fazer terapia nesse momento. Tem alguma coisa que eu possa fazer para substituir a terapia? Não, não tem. Simples assim. Mas calma, existem atividades terapêuticas, existem práticas terapêuticas que não são terapia, tá? Não vai substituir a sua terapia com um profissional psicólogo. Essas práticas terapêuticas, elas são muito recomendadas para complementar o seu processo terapêutico. Ou até mesmo, né, caso você não possa estar fazendo a terapia nesse momento, você pode se fortalecer com essas práticas terapêuticas. Mas, de forma alguma, essas práticas terapêuticas vão substituir uma terapia. Que isso fique muito claro aqui neste episódio. Nada substitui uma terapia com psicólogo. Agora vamos adentrar um pouco mais na questão da imigração. Como que a terapia pode ajudar no processo migratório? Gente, de milhares de formas, mas vou trazer aqui algumas mais genéricas, né? mais gerais. Bem, eu estou há 13 episódios falando que o processo migratório é um processo complexo, é um processo sensível, que envolve processos emocionais, psicológicos, de identidade, autoestima, luto, adaptação, pertencimento. A terapia pode te ajudar muito a elaborar tudo isso, a atravessar todos esses processos que são complexos, que são doloridos. Pode te ajudar a fortalecer a sua adaptação, a se encontrar, sabe, nesse processo imigratório, nesse novo lugar, nesse novo papel, nessa nova identidade. Não tem muito como eu ser muito específica, né? Porque, claro, vai depender de cada caso. Mas, por exemplo, eu vou falar de mim, que é o único caso que eu posso falar abertamente sem ser antiética. Quando eu imigrei, e eu falei, né, tenho falado um pouco disso ao longo dos episódios, mas principalmente no primeiro episódio eu falo muito sobre isso. Quando eu cheguei aqui em Portugal, né, depois que passou aquela lua de mel, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, passei por um processo de despersonalização. Como que foi isso? Eu não me reconhecia mais nas roupas que eu usava, na rotina que eu tinha, no estilo de vida que eu tava levando, sabe? Eu não me reconhecia. A ponto de, tipo assim, esquecer o que me fazia ser eu. O que tinha em mim, o que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a entrar em contato com questões que eu não estava preparada, entre aspas, né? Não sabia que eu ia ter que lidar com aquilo. Outra questão também que a terapia me ajudou muito foi no criar novos vínculos. Porque quando eu morava no Brasil, quando eu morava em Fortaleza, eu já tinha uma vida muito estabelecida, né? Em termos de rede de apoio, contatos, amigos. E ali, né, quando eu cheguei em Portugal, eu precisei reconstruir a minha rede de apoio do zero. E aí eu me perdi muito nisso, porque eu não sabia muito como. Me ajudou muito a criar ferramentas, esse é o principal ponto, me ajudou muito a criar ferramentas para lidar com o que eu precisava lidar. A terapia nunca resolveu nenhum dos meus problemas no sentido de passe de mágica, mas fez com que eu enchesse a minha malinha de ferramentas de habilidades,
de estratégias, de coisas simbólicas e práticas que eu podia usar para enfrentar situações que eu precisava enfrentar. Nem que fosse só para eu desabafar e jogar tudo que eu estava sentindo, porque a imigração também causa muito isso, né? Essa desorganização emocional. Então, nem que fosse para passar ali 50 minutos com a minha psicóloga falando sobre o quanto eu não estava entendendo o que eu estava sentindo. E é bem aquele memezinho, não sei se vocês já viram, acho que sim, que quando uma pessoa está na terapia, ela está falando, aí vem um balãozinho assim, aí é um monte de coisa enrolada, né? Um fio enrolado, e aí passa para o psicólogo, e o psicólogo vai ajeitando o fio, vai ficando organizado. Gente, é muito isso. Acho que essa figurinha, ela simboliza muito bem a terapia, né? A sessão de terapia. Mas aí, eu preciso falar também, saúde mental é saúde como um todo. É saúde física, é saúde social, é ter as suas necessidades básicas atendidas, é ter segurança. Então, o que acontece também na imigração é que muitas pessoas, quando, principalmente ali nos primeiros anos, né, ou então nos primeiros meses, passam por situações muito insalubres, de moradia, de emprego, de, infelizmente, passar por momentos de preconceito, situações de preconceito, e isso tudo interfere na saúde mental. E são coisas que a terapia não vai te blindar, que ela não tem como impedir que essas coisas aconteçam com você. Mas pode ser um espaço seguro que você se sinta amparada para atravessar esses momentos. Infelizmente, nós, enquanto imigrantes, estamos sujeitas a passar por situações e estarmos em condições que não são aquelas condições ideais para se ter saúde mental. E outra questão também que eu acho que é importante falar é sobre a dificuldade, até mesmo financeira, que algumas pessoas, né, aliás, muitas pessoas, têm de iniciar um processo terapêutico. Sabemos sim que, infelizmente, nem todas as pessoas podem arcar com o custo de um processo terapêutico. Então, essa é uma dificuldade real. Não tem como a gente romantizar aqui e dizer que todas as pessoas deveriam fazer terapia, porque existem pessoas que não têm como, não têm condições financeiras para isso. Mas, gente, o que eu posso aconselhar, né, se é que eu posso chamar isso de conselho, é que essa saúde mental ela seja cuidada de alguma forma. Como eu falei, nada substitui o processo terapêutico, a terapia com o psicólogo. Mas que a gente consiga enxergar também que, para além da terapia, existem outras coisas que são saudáveis para a nossa mente, né? Que são aquelas práticas terapêuticas, que não substituem a terapia, mas que podem ajudar, né? Podem ajudar a cuidar, a fortalecer, enquanto você não consegue adentrar, né, no processo terapêutico. E aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para uma outra coisa terapêutica, que é os grupos. Não sei se vocês sabem, mas existe grupos terapêuticos, né, que são momentos, geralmente mediados por alguns profissionais, onde esses grupos eles são mais voltados para algumas demandas específicas. Existem grupos terapêuticos, existem rodas de conversa, existem muitas coisas em grupo que dá para ser feito, que dá para você buscar, para que você esteja em contato de uma forma mais ativa e mais direta com esse cuidado da saúde mental. Então, busca participar de grupos, busca participar, né, estar mais próxima de pessoas que podem te ajudar, que podem te amparar, que podem te validar dentro da dificuldade aí que você está passando. Eu tenho realizado alguns encontros presenciais, alguns grupos terapêuticos presenciais para mulheres imigrantes. Então, se você tem interesse, né, em saber mais sobre isso, vai lá no meu Instagram, no @psipalomacastro. Geralmente, quando eu tenho algum grupo marcado, planejado, geralmente fica lá nos meus posts, né, lá no comecinho do feed. Então, gente, fora isso, invista também em atividades que te fazem bem. Exercício físico é uma ótima forma
de trabalhar também a sua saúde mental, lazer, né? Atividades terapêuticas, como eu falei anteriormente, do tipo, hobbies. Exatamente, hobby, ter um hobby, praticar o seu hobby também é uma forma de cuidar da sua saúde mental. Você sabia disso? Posso trazer um episódio só sobre hobby também, se vocês quiserem. Mas é isso. Eu acho que deu para abarcar aqui muita coisa sobre a terapia. Claro que não deu para abarcar tudo, né? Porque é um processo muito complexo, muito multifacetado. Mas se você tem alguma dúvida sobre o processo terapêutico, se você acha que eu deixei de falar algo muito importante, coloca aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram perguntando a sua dúvida específica e bora conversar, gente. Bora conversar sobre terapia, que é, assim, um tema que sou suspeita, né? Mas que eu amo falar sobre. Então é isso. Esse foi um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Compartilhe aqui comigo as perguntas que você tem, como que esse episódio chegou até você, se ele fez sentido, que eu não tive roteiro nenhum, gente, foi só da minha cabeça. E foi, assim, espontâneo. Compartilhe esse episódio com quem você acha que tá precisando saber um pouco mais sobre o processo terapêutico, sobre a terapia, até mesmo como uma indiretazinha, né, de você quer que aquela pessoa comece uma terapia. E se quiser me acompanhar lá no Instagram, no @psipalomacastro, lá eu compartilho um bocado de coisa sobre saúde mental nessa jornada imigrante. Lá também tem as informações sobre o grupo terapêutico e o canal de transmissão, onde a gente troca um bocadinho de coisas sobre essas experiências imigrantes. Compartilha também com quem mais precisar carimbar o seu passaporte terapêutico. Até a próxima!